Capítulo 1661. Chamas do Vazio, Parte 1. Sim. Tudo que você disse é verdade. Sou mais jovem e muito mais pobre que você, mas ainda sou melhor que você. O Tiamat mergulhou as mãos profundamente no chão e quando as puxou para trás, ele segurou duas espadas que usou para parar as lâminas do vento. Ele os conjurou com os elementos da criação, terra e luz. O primeiro deu-lhe substância, enquanto o último os tornou tão afiados e resistentes quanto uma lâmina de metal. Siroc pôde ver com a visão da vida várias runas esmeraldas gravadas em sua superfície. A magia espiritual deu-lhes um encantamento simples e até mesmo um pseudo-núcleo. Olhos de Dragão permitiu que Siroc entendesse o que Lita havia feito, mas não como replicá-lo. Ele não era um mestre de forja e a arte de maestria da luz era um mito para ele. Lita avançou, explorando o maior alcance das lâminas para compensar sua falta de durabilidade. Ou assim ele pensou até que o Dragão Negro fez seu par de luvas encantadas, separar, estender os dedos e depois juntá-los em armas afiadas. O adamante cortou primeiro as lâminas feitas de pedra e luz e depois profundamente no peito de Lit com um único golpe. Últimas palavras? O sorriso de Siroc desapareceu quando o domínio da luz de Lit gerou duas construções de luz dura que reconectaram as pontas cortadas das espadas de Tiamat, ampliando ainda mais seu alcance. Enquanto separar ainda estava preso dentro de seu corpo, Lit atacou o inimigo com suas lâminas, perfurando escamas, carne e ossos até que a ponta das espadas saiu das costas de Siroc. As runas da magia espiritual lançaram rajadas de relâmpagos que enviaram o Dragão Negro a um espasmo e chamas que o queimaram por dentro. Siroc torceu e puxou separar enquanto Lit fazia o mesmo com suas construções. Cada competidor tinha agora dois buracos no peito que dificultavam até mesmo a respiração. O confronto terminou empatado, mas para orgulho do Dragão Negro, não foi melhor que uma derrota. Eu tenho artefatos e um núcleo violeta, enquanto ele tem armas de brinquedo e um núcleo violeta profundo. Eu já deveria ter vencido. Siroc cerrou os dentes para não deixar a fúria subir à sua cabeça enquanto respirava fundo. Ele estava usando o revigoramento e carregando a maior explosão de chamas de origem que poderia fazer. Ele tem artefatos e um núcleo violeta, enquanto eu tenho armas fabricadas e um núcleo violeta profundo. Lit continuou quebrando a cabeça em busca de uma solução. Fugir não era uma opção. Ele havia cumprido a missão que o reino lhe havia confiado, mas deixar o Dragão Negro viver estava fora de questão. Lit já tinha inimigos suficientes. Adicionar uma poderosa besta divina à lista e dar-lhe tempo para planejar sua vingança teria sido mais do que idiota. Além disso, devo ter cuidado com tudo que faço porque Siroc pode aprender com olhos de dragão e usar minhas armas contra mim. Minhas habilidades de linhagem são minha melhor aposta, mas não há nada que eu possa fazer exceto invocar demônios. A menos que Lit lembrou-se do que aprendeu com Shenagrosh sobre a força vital das abominações, sobre a forma como Siroc conjurou as chamas de origem, tentando juntar tudo. O corpo do Tiamat começou a se contorcer e se contorcer enquanto tomava forma. Mudou para outra forma. Lit se concentrou nas estrelas que compunham sua força vital e se transformou em um dragão pena do vazio de 7 olhos, cujo corpo estava coberto de escamas vermelhas, enquanto suas costas, coluna e seu único conjunto de asas estavam cobertos de penas pretas. Era tão alto quanto Tiamat, atingindo 20 metros, 66 pés, de altura da cabeça aos pés. As principais diferenças eram o pescoço longo que ocupava um quarto de sua altura, a cauda longa de 7 metros, 23 pés, saindo de suas costas e as patas traseiras mais curtas. Essa forma era temperamental e Lit ainda se sentia estranho nela. No entanto, enquanto a força vital do Tiamat parecia uma galáxia onde o vazio da abominação se mantinha longe das miríades de estrelas, a do dragão pena do vazio era diferente. As estrelas se reuniriam para formar uma única constelação que lembrava um dragão, onde o fio vermelho do lado humano e o vazio da abominação formavam uma estrutura que conectava as estrelas umas às outras. O que você acha que está fazendo?
Sirouk nunca tinha visto um dragão assim e sua curiosidade quase superou sua raiva. Quase. Ciência. Lid fez com que as gavinhas negras de seu lado abominável penetrassem dentro de cada estrela, tornando-as pretas. Na próxima respiração, quando ele adicionou a energia mundial à centelha de força vital necessária para acender as chamas da origem, metade dela pertencia à abominação. Uma luz negra irrompeu entre suas escamas, começando em seu peito e subindo rapidamente ao longo do pescoço e chegando à boca, assim como a luz violeta de Sirouk fez. Os dois dragões espelharam um movimento um do outro, abrindo a boca ao mesmo tempo. No entanto, as chamas que saíam da boca de Lid eram negras e se moviam tão rápido quanto uma bala. As chamas do vazio foram imbuídas de caos suficiente para sugar o elemento luz do componente escuro da energia mundial e transformá-lo em caos também. As chamas do vazio alcançaram as chamas de origem violetas enquanto elas mal estavam fora da garganta de Sirouk, desencadeando a detonação antes que ele pudesse tentar ativar a asa pavorosa e usar a escuridão para sufocar seu poder destrutivo. Enquanto isso, no campo de batalha, Solos aproveitou aquele momento de trégua para apagar as chamas de origem e se levantar enquanto Locrias mantinha Quaron ocupado. O arqueiro estava ferido, mas não era nada que a magia da luz não pudesse consertar facilmente. Ser o precursor de um dragão deu a Quaron uma vitalidade incrível. Ele não precisava descansar ou se alimentar para se recuperar dos ferimentos, porque seu corpo podia armazenar nutrientes por um período prolongado de tempo, assim como o de um dragão. Ele se levantou logo após o ataque furtivo de Locrias, sem dar a ele ou a Solos outra abertura que pudessem explorar. Locrias estava usando cada grama de sua habilidade e experiência para manter o inimigo sob controle, mas sua condição não era diferente da de Solos. Depois que sua alma assumiu a forma de um demônio das trevas, ele lutou com unhas e dentes contra os cavaleiros esqueletos, enquanto tentava entender as limitações de seu novo corpo. Lid compartilhou com os demônios seu conhecimento sobre a verdadeira magia, mas cada um deles só conseguiu lançar alguns feitiços antes de desaparecer. Foi a razão pela qual Locrias salvou sua força até que Lid ativou a dominação, permitindo-lhe ultrapassar o corpo de um morto-vivo. Mesmo com o poder do núcleo de sangue e um novo equipamento, porém, Locrias ainda era a sombra literal de seu passado. A energia que ele tinha não se comparava com seu antigo núcleo azul brilhante e sua arma empalidecia em comparação com o que ele estava acostumado no corpo da rainha. Somente quando Lid compartilhou o revigoramento com os demônios Locrias pôde mostrar sua verdadeira destreza e dominar o campo de batalha. Foi ele lançando feitiços de nível 5 exclusivos para o corpo que Sirouk tinha visto de cima, destruindo os cavaleiros graças ao suprimento infinito de mana que recebeu. Capítulo 1662 Chamas do Vazio, Parte 2 Locrias salvou o maior número possível de seus colegas soldados antes de ajudar Solos. Agora que Lita estava muito ocupado enfrentando o dragão negro para compartilhar mais mana, Locrias podia sentir sua energia se esvaindo cada troca e lamentou não ter cuidado do líder inimigo antes. Mesmo como soldado, Quaron tinha uma classificação mais elevada do que Locrias em seu auge, e agora que ele era um precursor, o arqueiro havia se tornado mais forte do que um humano desperto normal. O bastardo é mais forte e mais rápido do que eu jamais fui, Locrias pensou. Se não fosse pelo meu novo corpo desumano, ele já teria me transformado em carne picada. Para piorar a situação, Quaron continua cuspindo aquelas chamas estranhas. Cada vez que eles me roçam, posso sentir minha consciência desaparecendo. Eu preciso de ajuda. Lid tinha uma conexão natural com seus demônios conjurados, mas estava muito longe para uma ligação mental. Quanto a Solos, ela não tinha nenhum, então presumiu que, enquanto Locrias se mantivesse firme, tudo ficaria bem. Mal me restam alguns feitiços e não posso arriscar que Quaron os pisque. Ela pensou. Assim que eu voltar para a torre, preciso criar alguns anéis mágicos para mim. Solos invocou o núcleo de poder do cajado sábio, usando a energia elementar que os cristais coloridos e os olhos malignos conjuraram para ativar seus encantamentos em vez de alimentar seu corpo.
Ela não tinha feito isso antes porque encurtaria ainda mais o tempo que ela poderia manter sua forma física, mas agora ela não tinha outra escolha. Graças à visão da vida, Quaron viu o poder se acumulando no cajado e reagiu respirando fundo. No momento em que Solus ativou a habilidade Campo Distorcido, o cajado lançou 6 pequenas esferas de magia gravitacional enquanto Quaron lançava um rio de chamas de origem Locrias. Ele se esquivou deles por instinto apenas para perceber que Quaron os alinhou para que Locrias cobrisse a visão de Solus até que fosse tarde demais. Locrias amaldiçoou interiormente e bateu as asas com fúria. Seu corpo era ágil como uma pena e mais forte que um touro, permitindo-lhe alcançar Solus antes das chamas e tentar puxá-la no ar com ele para não perder seu foco. Infelizmente, ela pesava mais do que ele podia suportar. A tentativa de Locrias de levantar Solus em movimento teve o mesmo resultado que um carro batendo contra uma parede. Ele não perdeu a consciência com o impacto apenas porque não havia nenhum cérebro em sua cabeça que pudesse sofrer uma concussão e ela mal conseguiu bloquear as chamas ao ter as esferas ao seu redor. Trabalhando em uníssono, eles prenderam as chamas de origem em um campo gravitacional comprimido onde não podiam queimar nada além de si mesmos até que se apagassem. Como pôde uma mulher ser tão baixa e pesar tanto? Perguntou Locrias. Cale a boca e saia do meu caminho. Solus rosnou. Devido à intromissão de Locrias, Quaron conseguiu chegar perto dela enquanto o campo distorcido ainda estava ocupado lidando com as chamas. Acalme-se e me escute. Locrias bloqueou um ataque do Gládio, mas o impacto quase arrancou a lâmina de suas mãos. Posso enfrentá-lo sozinho. Só preciso que você me dê um impulso. Estou ficando sem fôlego. Essa é uma habilidade de linhagem que eu não tenho. A voz de Solus estava cheia de frustração. É por isso que eu estava tentando te ajudar com um feitiço que você arruinou. Bom saber. Quaron respondeu com um sorriso enquanto cortava horizontalmente com seu gládio. Ele podia ver com a visão da vida que nenhum deles tinha energia suficiente para ser uma ameaça, mas se eles fossem de alguma forma capazes de combinar seus recursos, ele teria se encontrado em uma posição difícil. Agora que finalmente tinha certeza de que a incapacidade deles não era apenas uma armadilha, Quaron espremeu as últimas gotas de força que lhe restavam numa explosão final. A lâmina curva empurrou a espada de Locrias para longe e traçou um pequeno círculo no ar, retornando à sua posição original sem perder o impulso. Quaron mudou seu peso, transformando o golpe em uma estocada e perfurando o peito de Locrias. Ele fez questão de permanecer no ponto cego de Solus, sempre mantendo o demônio entre eles. Dessa forma, a assinatura energética de Locrias cegou seu sentido de mana e ela não conseguiu mirar seus feitiços. Quaron avançou, usando o demônio empalado como escudo e ariete, ao mesmo tempo em que lançava uma explosão de chamas de origem. Todos os 3 estavam perigosamente com pouca mana, mas apenas um deles tinha acesso a uma habilidade que não exigia nenhuma. A sombra de Locrias desapareceu logo após o impacto, deixando apenas os restos do cavaleiro esqueleto e a armadura roubada para suportar o impacto das chamas. Sem seu fardo, Quaron ficou ainda mais rápido e mirou na cabeça de Solus. Não tenho mais forças nem feitiço pronto e não há tempo para reorganizar o campo distorcido. Não quero descobrir o que acontece quando o meu corpo for destruído, mas Lita ainda usa meu anel de pedra e não posso voltar para dentro desta distância. Solus temia que a morte de seu corpo a obrigasse a reconstruí-lo do zero. Ela esperou 12 anos para ser humana novamente e a ideia de perdê-la depois de algumas semanas a assustou até a morte. Para sua surpresa, seu corpo evitou o ataque enquanto mantinha Var colado ao glaive para controlar seus movimentos. Sua mão direita segurando o cajado deu uma resposta que pegou o Quaron de surpresa, esmagando seu nariz e dificultando sua respiração. Aposto que ele não consegue cuspir fogo com a boca cheia de sangue. A voz de Locrias disse em sua cabeça. Não deixe ele se recuperar e usar sua magia. Eu cuidarei da luta. O que? Como? Mais importante ainda, por que você não fez isso antes? Ela respondeu. Demônios são apenas sombras.
No momento em que entendi que havia perdido, mudei para o seu e deixei meu corpo para trás como isca. Quanto à sua última pergunta, sim, eu poderia ter feito isso, pois sei por instinto tudo que sou capaz desta forma. No entanto, depois de mais de um mês de isolamento durante o qual não consegui falar, tocar ou ser ouvido, até a dor é uma mudança agradável e eu queria saborear cada sensação que meu novo corpo pudesse oferecer. Solos conhecia muito bem o sentimento, então ela a sentiu telepaticamente e se concentrou na luta. Agora que ela não precisava mais se preocupar em machucar Locrias, ela poderia usar o campo distorcido ao máximo. As 6 esferas se organizaram em círculo ao redor dos lutadores, cada uma liberando pequenas rajadas de energia que poderiam alterar a gravidade em uma pequena área. Por um lado, limitou sua eficácia, mas por outro lado, também eliminou a maioria dos efeitos colaterais da magia da gravidade. Solos estava muito orgulhoso de sua ideia. Normalmente, conjurar e controlar 6 elementos ao mesmo tempo, mantendo-os perfeitamente equilibrados, era uma tarefa exigente, mas o cajado sábio foi criado exatamente para esse propósito, a fim de alimentar seu núcleo de mana. Continua no próximo vídeo.